Fiquem quietos, animais imundos. Hoje dormirão amarrados. Vocês pagarão pelos maus serviços prestados, dizia o homem aos escravos. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol castigava o sertão com a mesma crueldade que o destino castigava os homens. Diziam que naquele chão rachado não havia piedade nem de Deus. E foi ali que um nome se tornou maldição e lenda ao mesmo tempo. Lampião, o homem que já tinha perdido o amor e o descanso, ainda carregava no peito a ferida que o tempo não curava. Naquele verão de 1937, o sertão inteiro parecia conspirar contra ele. Homens da lei caçavam sua cabeça, coronéis tramavam emboscadas e até quem devia lealdade sussurrava nas feiras por umas poucas notas de dinheiro. Mas ninguém imaginava que, por trás de tanto sangue e vingança, ainda existia um coração que ardia por algo que nem ele sabia nomear. E essa seria a história que mudaria o rumo da sua vida. O dia nascia em Serra Talhada, Pernambuco, com o sol já quente o bastante para rachar pedra. O chão era seco, a vegetação miúda e retorcida, e o ar trazia o cheiro de fumaça e suor. O bando de Lampião estava acampado às margens do riacho do navio, onde a terra ainda guardava umidade. A poeira grudava na pele como castigo, e os homens comiam em silêncio, mastigando farinha e rapadura, pensando mais no perigo do que na fome. O dinheiro roubado do último coronel dormia dentro de um bornal, misturado com cartuchos de bala. Para Lampião, cada moeda era lembrança de sangue derramado e traição comprada. Ele estava sentado numa pedra, afiando a peixeira, com o chapéu cobrindo parte do rosto. Observava o horizonte, sempre atento. As veredas do sertão não perdoavam descuido. Naquela manhã, o silêncio era estranho, pesado demais até para o vento. E quem vive de guerra reconhece quando o silêncio traz recado de morte. Luiz Pedro, um dos mais antigos do bando, se aproximou e falou baixo, como quem teme ser ouvido pelo próprio ar. Disse que andavam cochichando o nome do coronel Amâncio de Barros nas feiras de triunfo. Comentavam que ele havia jurado pagar em ouro a cabeça de Lampião. Era o mesmo coronel cujo filho tinha morrido anos antes, num confronto que o cangaceiro ainda jurava ter sido justo. Lampião não respondeu. Continuou afiando a lâmina até ela brilhar feito sol na lâmina de um riacho. No sertão, palavra de vingança não envelhece. Lampião sabia disso e sabia também que um coronel traído nunca dorme em paz. Levantou-se, olhou para o céu e disse apenas: "Pois então é hora de pagar conta antiga." O bando se preparou. Rifles foram limpos, cartucheiras amarradas e os cavalos selados com couro grosso e gasto. O som dos cascos batendo na terra se misturava ao canto distante das cigarras. Eles partiram em direção a Triunfo, cruzando o sertão seco e castigado. No caminho, cruzaram pequenas vilas, onde as crianças corriam assustadas ao ouvir o nome de Lampião. Para uns, ele era o diabo em pessoa. Para outros, o único que fazia justiça onde a lei era cega. Quando o sol começou a cair, o bando parou próximo a um velho juazeiro. O vento trazia o cheiro de chuva distante, mas ninguém acreditava que ela viria. Lampião, calado, acendeu um cigarro e observou o fogo arder na ponta do fumo. Lembrava de Maria Bonita, do olhar dela antes da última emboscada, e sentiu um peso no peito. O passado ainda queimava como brasas. Ali, no meio do nada, ele virou para os homens e disse: "Amanhã o coronel Amâncio vai saber que o inferno não é longe." E antes de montar no cavalo, completou: "Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar." A poeira levantou quando partiram.
E naquele rastro de pó, o sertão inteiro parecia segurar a respiração, porque quando Lampião decidia acertar contas, até o vento se escondia. O caminho até Triunfo era longo e traiçoeiro. O sol não perdoava, o chão era puro espinho e o ar seco fazia o cavalo respirar com dificuldade. Lampião seguia à frente, com o olhar fixo no horizonte e a mente revirando lembranças antigas. Ninguém ousava falar. O silêncio era ordem quando ele estava pensativo. Cada estalo de sela, cada canto de pássaro, parecia carregar uma lembrança do passado. E o passado, para um homem como ele, nunca vinha sozinho. Naquela manhã, pararam num pequeno povoado chamado Caiçaras, onde os sinos da igreja batiam anunciando a missa. O padre falava sobre o perdão, mas Lampião ouvia o sermão como quem escuta uma zombaria. Para ele, perdão era a palavra que só quem nunca perdeu nada tinha coragem de dizer. Compraram mantimentos, farinha, rapadura, café, e seguiram. O povo os observava com medo e curiosidade. As mulheres se escondiam atrás das portas e os homens fingiam rezar, mas todos sabiam quem passava. Quando a tarde caiu, Luiz Pedro aproximou-se do chefe e disse que tinha ouvido mais uma conversa perigosa. Na feira de Triunfo, um homem conhecido como Zé de Milu andava dizendo que o coronel Amâncio estava reunindo jagunços, prometendo pagamento em ouro para quem trouxesse notícia do paradeiro do bando. Diziam até que um sargento de floresta havia aceitado a oferta. Lampião ouviu sem interromper, mas o olhar dele endureceu. O passado estava voltando para cobrar, e ele sabia que dessa vez não haveria trégua. Durante a noite, acamparam perto de um antigo engenho abandonado. O fogo iluminava os rostos cansados e as sombras dançavam nas paredes de barro. Lampião, de chapéu baixo, mexia na brasa com um galho, calado, até que falou. Luiz, o coronel Amâncio me tirou um irmão. Diz que era justiça, mas justiça de coronel é diferente da de Deus. Deu uma tragada longa no cigarro e completou. Agora o tempo vai ensinar para ele a diferença. Os homens se entreolharam em silêncio. Ninguém ousou responder. Sabiam que quando Lampião falava daquele jeito, nada o fazia voltar atrás. Ele era homem de palavra dura e o sertão conhecia bem o peso dela. No dia seguinte, o bando retomou a estrada. Passaram por Santa Cruz, da Baixa Verde, um vilarejo pequeno, mas famoso por sua feira de gado. Lá, Lampião comprou pólvora e chumbo com o dinheiro roubado de um fazendeiro de Salgueiro. O vendedor, tremendo, tentou esconder o medo atrás de um sorriso. Mas Lampião o olhou nos olhos e disse apenas: homem que lucra com guerra também carrega pecado. Pagou, virou as costas e partiu. Quando a noite começou a cair, o sertão se pintou de vermelho. O sol se escondia atrás das serras e o vento trazia cheiro de queimado. Era o presságio de que algo grande estava por vir. O bando acampou de novo, agora a poucos quilômetros do engenho Boa Vista, propriedade do coronel. Enquanto os homens descansavam, Lampião ficou acordado, observando o céu cheio de estrelas e lembrando das histórias antigas, de quando o sertão era terra de promessa e os homens ainda acreditavam que a palavra valia mais que ouro. Ele sabia que o encontro com Amâncio não seria apenas um acerto de contas. Seria o reencontro com tudo que ele havia tentado esquecer. A traição, o amor perdido e a dor que nem o tempo conseguira apagar. E naquela madrugada, antes de fechar os olhos, disse baixinho como quem reza: Deus me perdoe, mas amanhã o sangue vai falar mais alto. O sol nasceu preguiçoso, mas o calor chegou antes dele. A luz dourada se espalhava pela vegetação seca, revelando o casarão do engenho Boa Vista, com suas janelas altas e paredes descascadas pelo tempo. Lampião observava de longe, montado no cavalo, enquanto o bando se posicionava entre as moitas. O lugar parecia abandonado, mas no sertão o silêncio quase sempre escondia armadilhas.
O casarão era um símbolo do poder do coronelismo. As paredes exibiam restos de azulejo português. A varanda tinha colunas de madeira talhada e na entrada havia uma cruz de ferro. No terreiro, algumas galinhas ciscavam distraídas e um cachorro magro latia sem convicção. Lampião desmontou devagar, ajeitou o chapéu e ordenou que os homens esperassem. Caminhou até o portão principal, sentindo o chão ranger sob as botas. Antes que batesse a porta, ela se abriu sozinha. Uma mulher apareceu na soleira. Vestia um vestido branco, simples, mas limpo, e usava no pescoço um crucifixo gasto. Os olhos dela não demonstravam medo. Eram serenos e firmes, como se o esperasse há muito tempo. "Está procurando o coronel?" perguntou sem se mover. Lampião tirou o chapéu e respondeu com a voz grave: "Procuro quem ainda deve conta do sangue derramado." Ela o observou com calma. O coronel morreu há 3 anos. O que sobrou dele está debaixo da terra, rezado e perdoado. Lampião franziu o senho. "A terra pode engolir o corpo, mas não engole a dívida." A mulher deu um meio sorriso. "Então veio cobrar dos mortos?" Ele respondeu: "Dos vivos, se for preciso." A tensão era palpável, mas algo naquele olhar o desarmou por dentro. A mulher se apresentou. Rosa Amâncio, viúva do coronel. Disse que vivia sozinha desde que o marido partira e que não temia homem algum. Lampião entrou, deixando o sol lá fora. O interior da casa tinha cheiro de café e madeira antiga. Na parede, imagens de santos contrastavam com retratos antigos do coronel e do filho, mortos em confrontos que o povo ainda sussurrava nas feiras. Rosa ofereceu café. Lampião aceitou, mas não tomou. Ficou de pé, observando os quadros. "Esse da moldura rachada é o filho?" perguntou. "É", respondeu ela. "Chamava-se Elias. Morreu novo, como morrem todos os homens que acham que a justiça mora dentro de um rifle." Lampião se calou. Por um instante, algo dentro dele pareceu vacilar. Aquela mulher falava com firmeza, mas sem rancor, diferente de tudo que ele conhecia no sertão. "O coronel dizia que você era o próprio demônio", ela continuou. "Mas olhando agora, parece mais cansado que perigoso." Lampião encostou o chapéu no peito e respondeu: "O cansaço vem quando a alma fica cheia de lembrança." Rosa se aproximou devagar, como quem não teme o perigo. "Então largue a lembrança e sente. Não há inimigo hoje nesta casa." Ele hesitou, mas sentou. O relógio na parede marcava o tempo com batidas lentas, e o silêncio entre os dois era quase confortável. Do lado de fora, o bando esperava, confuso com a demora. Dentro da casa, o cangaceiro e a viúva trocavam palavras que mais pareciam ensaiadas pelo destino. Quando se levantou para ir embora, Lampião olhou para ela e disse: "Amanhã volto. Quero ter certeza de que o coronel descansa mesmo em paz." Rosa apenas respondeu: "Quando voltar, traga menos ódio e mais coragem. O inferno é pesado demais para quem o carrega sozinho." Lampião saiu, montou no cavalo e partiu devagar, sem olhar para trás. Mas o rosto dela ficou gravado em sua mente como uma cicatriz. A noite caiu sobre o sertão como um manto espesso, e o vento que soprava vinha carregado de lembranças antigas. O casarão do Engenho Boa Vista parecia uma sombra viva no meio da escuridão. Lampião voltou como havia prometido. O som dos grilos era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas sob os passos dele. O bando ficou afastado, vigiando o entorno, enquanto o chefe caminhava em direção à casa. Rosa o esperava. As lamparinas iluminavam o interior com uma luz bruxuleante que fazia as paredes parecerem respirar. A mesa estava posta com simplicidade. Um pedaço de carne seca, feijão de corda, farinha e café. Ela o recebeu sem medo, como quem aguarda um visitante esperado. Disse que voltaria e voltou. Falou com um leve sorriso. Poucos homens cumprem o que dizem neste sertão. Lampião tirou o chapéu e respondeu:
Palavra vale mais que bala, Dona Rosa. Sentaram-se à mesa. O silêncio entre eles era espesso, cheio de coisas que nenhum dos dois se atrevia a dizer. Rosa falava pouco, mas cada palavra parecia escolhida com cuidado. Contou sobre o marido, sobre o filho perdido na guerra do cangaço, sobre as noites em que rezava pedindo chuva e perdão. Lampião ouvia em silêncio, os olhos fixos na lamparina. A chama tremulava e refletia no rosto dele, revelando um homem cansado, com cicatrizes demais para contar. Ela perguntou: "E a mulher que lhe acompanhava? Aquela que o povo chamava de Maria Bonita?" Lampião respirou fundo antes de responder. "Mataram ela numa emboscada. Eu estava perto, mas não cheguei a tempo. Desde aquele dia, o sol nunca mais amanheceu igual para mim." Rosa baixou o olhar. "O sertão não é lugar para amor. Aqui até o coração seca." Lampião respondeu: "Mas mesmo seco ainda arde." Por um instante, o tempo pareceu parar. O som do vento se calou, e o mundo inteiro se resumiu àquele olhar. Rosa estendeu a mão devagar, tocando a dele sobre a mesa. Foi um gesto pequeno, mas carregado de tudo que os dois jamais teriam coragem de dizer. O toque durou apenas 1 segundo, mas foi o bastante para acender um fogo que nem o sertão seria capaz de apagar. A lamparina tremeluziu quando uma rajada de vento atravessou a janela. O estalo de um galho do lado de fora quebrou o silêncio. Lampião se levantou, pegou o rifle e olhou pela fresta. 2 vultos se moviam perto do curral. O faro do perigo era algo que nunca o abandonava. "Tem gente rondando", disse baixo, enquanto Rosa se aproximava da janela. Ela viu sombras, mas não teve tempo de reagir. O primeiro tiro ecoou no escuro e o vidro da janela se estilhaçou. O som foi como um trovão. Lampião atirou de volta sem hesitar. O bando correu até a casa e o inferno se abriu no meio da noite. As paredes do casarão tremeram com o barulho dos disparos. O cheiro de pólvora misturava-se ao de café e madeira queimada. Quando tudo silenciou, o chão do terreiro estava coberto de corpos. 3 homens jaziam mortos, 2 soldados e um jagunço conhecido das redondezas. Lampião procurou por Rosa. Chamou o nome dela 2 vezes. Nenhuma resposta. No quarto, apenas o lenço branco dobrado sobre a cama. Tinha as iniciais R.A. bordadas à mão. Ele o pegou, sentiu o perfume leve de alfazema e percebeu a verdade. Ela não o tinha esperado. Ela o havia entregado. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer bala. O fogo da lamparina se apagou e o sertão inteiro pareceu mergulhar numa escuridão sem fim. O dia amanheceu pesado, com o céu coberto de nuvens e o ar cheirando a pólvora e traição. O casarão ainda fumegava em silêncio e Lampião, de pé no terreiro, observava os corpos no chão. As moscas já rondavam o sangue seco e o vento parecia zombar do luto. O lenço de Rosa estava preso entre os dedos dele, sujo de terra e sangue, mas o cheiro de alfazema ainda resistia. O bando chegou aos poucos, confuso, procurando respostas. Luiz Pedro perguntou o que havia acontecido. Lampião respondeu sem olhar para ele. A mulher era o Isco. A tocaia foi bem armada, mas mal feita. Ele guardou o lenço no bolso, montou no cavalo e disse apenas: "Vamos, o sertão tem mais de um inferno para pagar." Partiram em silêncio. O som dos cascos misturava-se ao gemido distante do vento. O sol tentava rasgar as nuvens, mas o calor não trazia consolo. Lampião cavalgava na frente, o rosto coberto pela sombra do chapéu, e ninguém ousava quebrar o silêncio. A traição era ferida aberta, e no cangaço, ferida aberta sempre pedia sangue como remédio. Chegaram à floresta, onde encontraram abrigo na casa de um vaqueiro velho chamado Seu Cícero, homem simples, de fala mansa e fé inabalável. O velho os recebeu com cautela, mas reconheceu Lampião de imediato. "O sertão todo fala do Senhor, capitão. Uns dizem que é justiceiro, outros dizem que é castigo.
Eu só acho que é homem feito de promessa. Lampião sentou-se num banco de madeira e respondeu: promessa quebrada é o que mais se encontra por aqui. Até Deus anda cansado de ouvir as mesmas. Seu Cícero serviu café preto, e por alguns instantes o silêncio dominou o ambiente. O velho, então, abriu a Bíblia e leu um trecho em voz baixa. Quem semeia vento, colhe tempestade. Lampião respondeu, olhando fixo para o fogo do fogão. E quem colhe sangue, bebe a alma dos traidores. O velho suspirou. O senhor sabe que vingança não traz descanso, só mais sede. Lampião se levantou, ajeitou a cartucheira e respondeu: eu não busco descanso, busco paz. E às vezes, a paz precisa ver o sangue correr para existir. Deixaram a casa ao cair da tarde. Antes de ir, Lampião deixou sobre a mesa uma pequena bolsa de couro com moedas de prata. Dinheiro roubado, mas sincero no gesto. Seu Cícero agradeceu sem pegar, dizendo que quem ajuda por medo não ajuda de verdade. Lampião apenas respondeu: então guarde a reza, que eu guardo o pecado. Quando se afastaram da casa, o céu já escurecia. O vento carregava cheiro de chuva, mas o sertão parecia zombar da promessa. No caminho, o bando fez parada em Poço Redondo, onde compraram pólvora, munição e farinha. As conversas nas feiras falavam de Lampião como quem fala de um mito. Alguns diziam que ele tinha feito pacto, outros que era só um homem ferido demais para voltar a ser gente. Naquela noite, o bando acampou perto de uma velha capela abandonada. Lampião ficou acordado, sentado diante do fogo. Tirou o lenço de rosa do bolso, olhou para as iniciais bordadas e disse baixo, quase num sussurro: o inferno que ela me deu, agora é meu. O vento soprou, e as chamas se moveram como se respondessem. Ele fechou os olhos, respirou fundo e completou, num tom quase de reza: toque na lâmpada amarela e fique conosco. O fogo estalou, e por um instante pareceu que o sertão inteiro o ouvia. A chuva chegou como um milagre triste. Gotas finas caíam sobre a terra rachada, levantando cheiro de barro e lembrança. O bando seguia devagar, os rostos cobertos pela poeira que o vento teimava em levantar. Ninguém falava. O peso da traição ainda pairava no ar, e cada passo dos cavalos soava como um lamento. Lampião, à frente, não olhava para trás. O lenço de rosa continuava guardado no bolso, como uma ferida que ele se recusava a estancar. Quando alcançaram Canindé do São Francisco, o grupo parou perto da igreja velha, onde um grupo de mulheres rezava o terço. O padre, de batina puída, olhou de longe e fez o sinal da cruz, sussurrando o nome de Jesus. Lampião desmontou e entrou na capela. O lugar era pequeno, o chão de barro batido e as velas tremiam sob o vento que entrava pelas frestas. Ele se ajoelhou diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Por um instante, parecia um homem comum, cansado, sujo e perdido. Luiz Pedro ficou à porta observando. Quando o chefe se levantou, o olhar já era outro. Vamos juntar os homens. Hoje o sertão vai entender que palavra de Lampião não se joga ao vento. Em 2 dias, o acampamento se encheu de gente. Eram cabras, vaqueiros, jagunços cansados de servir a coronel. Homens dispostos a trocar a vida por honra. Todos sabiam o motivo da convocação. Lampião mostrou o lenço branco e disse: o nome dela é Rosa Amâncio. Foi ela quem guiou os volantes até mim. O sangue dos meus é o preço dessa traição. Os homens ficaram em silêncio. Ninguém ousou contestar. O sertão conhecia bem as leis não escritas do cangaço. A traição era pecado que nem Deus perdoava. Lampião traçou o plano. Atacariam o engenho Boa Vista na noite de São João, quando o povo estaria distraído com as festas, as fogueiras e os fogos de artifício. A ironia parecia agradar ao destino. Enquanto os outros cantariam e dançariam, ele queimaria o chão de quem lhe roubou a confiança. Na véspera do ataque, o bando se misturou à multidão na vila de Poço Redondo.
As ruas estavam iluminadas por lamparinas, as crianças corriam com balões coloridos e o cheiro de milho assado se espalhava no ar. O som das sanfonas escondia o barulho dos passos deles. Lampião assistia de longe às fogueiras ardendo, lembrando-se das noites com Maria Bonita. A lembrança apertou o peito, mas ele afastou o pensamento. O amor para ele era coisa que o sertão enterrava cedo demais. Ao cair da noite, partiram em silêncio. O caminho até o engenho foi guiado apenas pelo brilho das estrelas e pelo farfalhar da vegetação seca. O som distante das festas misturava-se ao zunido dos insetos. Luiz Pedro perguntou se Rosa estaria lá. Lampião respondeu sem olhar. Vai estar e vai saber o que é viver com o peso da culpa. No meio do caminho, um raio cortou o céu. A chuva voltava, fina e teimosa, lavando a poeira das estradas. O cheiro de terra molhada se misturava ao da pólvora que eles carregavam. Era como se o próprio sertão se preparasse para um batismo de fogo e sangue. Ao longe, as luzes do engenho Boa Vista começaram a aparecer. Lampião parou, ergueu o rifle e disse com voz firme: Hoje, até Deus vai ouvir o nome dela. O bando se dividiu. Homens se posicionaram ao redor da casa. Outros ficaram de vigia nos morros. O som da chuva abafava os passos. Dentro do casarão, Rosa acendia uma vela diante do altar. O rosto dela estava sereno, como o de quem já sabia que o destino não podia ser mudado. Quando o galo cantou, Lampião deu o sinal, e o inferno começou. As primeiras rajadas ecoaram como trovões, rompendo o silêncio da madrugada. O engenho Boa Vista acordou em pânico. As portas foram arrombadas, as janelas estilhaçadas e o cheiro de pólvora tomou conta do ar. O bando cercava a casa por todos os lados, gritando o nome do capitão, enquanto o fogo começava a lamber as paredes de taipa. Rosa apareceu à janela, vestida de preto com o crucifixo nas mãos. O rosto estava coberto de lágrimas, mas os olhos não tremiam. Lampião! Gritou com a voz firme. Não há perdão para quem vive de vingança. Ele se aproximou devagar, o rifle em punho, a chuva misturando-se ao suor e à raiva que fervia por dentro. E não há redenção para quem vende a alma, Rosa. O trovão estourou sobre as serras e o clarão iluminou o rosto dele, transformando-o num vulto quase bíblico, um anjo caído no meio da lama. O fogo avançava pelas madeiras e o barulho das chamas competia com o estalo dos tiros. O cheiro de enxofre parecia vir das próprias entranhas da terra. 2 jagunços tentaram fugir pelos fundos, mas foram abatidos por Luiz Pedro e Isabelê. A chuva engrossou e o chão virou lama. Lampião entrou no casarão sem hesitar. Passou pela sala, onde as paredes queimavam e os quadros dos coronéis estalavam sob o calor. Subiu as escadas com o rifle firme, os passos pesados. Encontrou Rosa ajoelhada diante do altar do quarto, rezando. Vim cumprir o que prometi, disse a voz rouca e baixa. Ela não se virou. Então olhe para mim e veja o que fez do homem que já teve amor no coração. Lampião hesitou. A chama das lamparinas refletia nas lágrimas dela. Por um instante, o som dos tiros se calou e o mundo inteiro se resumiu ao respirar de 2 condenados. Eu não te entreguei, Virgulino, sussurrou ela. Eles me obrigaram, me prometeram que te poupariam. Ele ficou imóvel, o olhar perdido, como se tivesse levado um tiro no peito. A mão que segurava o rifle começou a tremer. Mentira, disse, tentando convencer a si mesmo. Rosa virou o rosto, os olhos marejados, e completou. Se fosse mentira, eu não estaria esperando você. Lampião baixou o rifle. A chama do ódio se misturava à da dor. Ele se aproximou devagar, ajoelhou-se diante dela e tirou o lenço do bolso. Este lenço me perseguiu como um demônio, Rosa. Trouxe o cheiro da tua traição. Ela tocou o tecido e sorriu cansada. Não foi traição, foi medo. No sertão até o amor precisa mentir para sobreviver.
Antes que pudesse dizer mais, um estampido rasgou o ar. Uma bala atravessou a janela e atingiu Rosa no peito. Ela caiu sobre ele, o sangue se misturando à chuva. Lampião segurou o corpo, gritou o nome dela e disparou em direção à janela. Luiz Pedro entrou correndo, atirando contra os volantes que cercavam a casa. O tiroteio durou minutos que pareceram horas. Quando tudo cessou, o engenho era um amontoado de fumaça e cinzas. Os volantes estavam mortos e o bando, ferido, recuava. Lampião, coberto de sangue e fuligem, caminhava entre os destroços carregando o corpo de Rosa nos braços. A chuva caía pesada, lavando o chão ensanguentado. Ele a deitou sobre a terra e tirou o chapéu, deixando que o vento levasse a poeira do rosto. Olhou para o céu e murmurou: a justiça do homem é fraca, mas a de Deus é mais cruel. Ajoelhou-se, fincou a faca no chão e com voz trêmula disse: juro diante do céu e da terra que não haverá outra mulher, nem outra guerra. O sangue dela é o fim do meu caminho. Os trovões se afastaram e o vento cessou. O sertão, pela primeira vez em muito tempo, ficou em silêncio. A manhã seguinte nasceu cinza. O cheiro de fumaça ainda pairava sobre o vale, e o engenho era apenas cinzas e barro. O corpo de Rosa foi enterrado atrás da capela, onde as flores silvestres cresciam entre pedras e espinhos. Lampião ficou ajoelhado diante da cruz improvisada, o chapéu nas mãos, o rosto coberto pela sombra do remorso. Os homens o observavam de longe. Nenhum ousava falar. O capitão parecia outro. O olhar duro havia cedido lugar a um vazio que assustava mais que a fúria. Luiz Pedro se aproximou, mas Lampião apenas disse: acabou. O sangue dela fechou o ciclo. Agora o que vier é só castigo. Recolheram as armas, montaram os cavalos e seguiram rumo a Piranhas, onde sabiam que a volante estava se reorganizando. No caminho, cruzaram com vaqueiros que comentavam a destruição do engenho. Diziam que o fogo do inferno havia descido sobre a terra. Lampião ouviu calado. Cada palavra parecia um prego batido na própria alma. À medida que avançavam, o sertão mostrava sua face mais cruel. A seca voltava com força. Os açudes viravam poços de lama e o povo morria de fome. Pelas estradas, crianças pediam pão e mães carregavam baldes vazios. Lampião, que antes distribuía parte dos saques ao povoado, agora passava sem olhar. O coração estava enterrado junto de Rosa. Em Entremontes, um velho cego o reconheceu e gritou: capitão, dizem que o senhor perdeu o amor e achou o inferno. Lampião parou o cavalo e respondeu: o inferno é o que sobra quando a gente perde o amor. O velho fez o sinal da cruz e murmurou: então que Deus lhe devolva a paz. Lampião apenas sorriu de canto e seguiu. Naquela noite, acamparam nas margens do rio São Francisco. A lua refletia na água turva e o som das correntezas lembrava preces distantes. O bando jantou em silêncio, o estalo do fogo sendo o único ruído. Lampião observava o reflexo da lua no rio e falou sem olhar para ninguém: esse rio leva o nome de santo, mas carrega o pecado de todos nós. Luiz Pedro respondeu: e para onde vai o pecado, capitão? Lampião o encarou e respondeu: vai com a água, até encontrar outro homem que precise dele. O vento soprou do leste, trazendo o cheiro das queimadas. O fogo de outros sertões iluminava o horizonte. Parecia que o mundo inteiro ardia junto com a alma do capitão. Na madrugada, ele acordou suando. Sonhara com Rosa. Ela o chamava da beira do rio, vestida de branco, com o crucifixo pendendo do pescoço. No sonho, ela sorria e dizia: nem o inferno dura para sempre, Virgulino. Acordou com o coração disparado, pegou o rifle e ficou observando o luar. Ao amanhecer, deu ordens para que o bando desmontasse o acampamento. Mas antes de partir, ele voltou à beira do rio e jogou o lenço de Rosa na correnteza.
Ficou olhando até que o tecido desaparecesse entre as águas. Agora sim, ela pode descansar, murmurou. O sol começou a nascer, dourando as margens do São Francisco. Pela primeira vez em muito tempo, o sertão parecia respirar. O vento soprava leve e as nuvens se afastavam devagar. Mas Luís Pedro, observando o chefe à distância, percebeu algo diferente. Lampião olhava o horizonte com um brilho que misturava paz e despedida. Era como se, no fundo, ele soubesse que o fim estava perto e que o sertão, que o fizera rei e maldito, logo cobraria sua última dívida. Os dias que se seguiram foram lentos, quase silenciosos. O bando atravessava o sertão como sombras que o vento levava. As notícias sobre a tragédia do engenho se espalharam rápido. Diziam que Lampião havia perdido a alma para o próprio demônio, que chorava diante de cruzes e falava sozinho à beira das estradas. Para o povo, ele deixara de ser apenas um cangaceiro. Agora era lenda viva, meio homem, meio maldição. Numa tarde abafada, chegaram a Delmiro Gouveia, onde o comércio fervia em meio ao calor. As bancas de feira vendiam rapadura, couro, facões e santinhos. O povo se afastava quando via o bando, mas Lampião não veio por guerra. Entrou na venda de seu Mariano, comprou fumo e um punhado de velas. Pagou em ouro e disse: "O dinheiro é maldito, mas acende vela do mesmo jeito." O velho vendedor trêmulo perguntou: "E para quem são as velas, capitão?" Lampião respondeu sem hesitar: "Para quem partiu antes de mim." Naquela noite, subiu ao alto da Serra do Catolé com Luís Pedro e acendeu as velas numa pedra. O vento soprava forte, levando a chama, mas ele insistia, parecia um homem tentando reacender a própria alma. Rezou baixo, repetindo palavras que nem o companheiro entendeu. Quando terminou, olhou para o céu e disse: "A vida é um caminho seco, Luís. Quem anda por ela com o coração cheio tropeça. Quem anda vazio dura mais um pouco." O companheiro perguntou se iam continuar lutando contra os volantes. Lampião apenas respondeu: "Guerra cansa mais que fome, mas quem é feito de ferro não aprende a parar." Nos dias seguintes, seguiram rumo a Pão de Açúcar, onde o coronel Evaristo, velho inimigo do bando, havia sido visto com reforços da polícia. Lampião planejava atravessar o rio e desaparecer por uns tempos. Mas o destino tinha outros planos. Um menino de recado, com uns 10 anos, apareceu correndo, dizendo que soldados vinham pela estrada de baixo. Lampião o olhou e perguntou: "E tu, menino, tem medo de morrer?" O garoto respondeu: "Tenho não, capitão. Quem nasce aqui já nasce acostumado." O sorriso breve de Lampião foi o primeiro em semanas. Ele entregou uma moeda de prata e disse: "Guarda isso. Quando crescer, diga que o diabo te pagou para contar a verdade." Naquela noite, acamparam nas margens do rio. O barulho da água era o único som. O bando dormia, mas Lampião ficou acordado, polindo o rifle, o olhar distante. Pensava em Rosa, em Maria Bonita, em todos que o sertão tinha levado. Pensava também em Deus, não o das igrejas, mas o que caminhava invisível entre os espinhos, medindo os passos dos homens. De repente, ouviu o galope de cavalos ao longe. Sabia o som. Volantes. Chamou Luís Pedro e os outros, deu ordens rápidas. O cerco se fechava. As balas começaram a cantar, rasgando o escuro. O sertão inteiro pareceu despertar. As labaredas dos tiros refletiam no rio, parecendo fogueiras de almas penadas. Lampião gritou, atirando sem cessar, o rosto iluminado pelo clarão dos disparos. Era como se lutasse contra o próprio destino. Um tiro atingiu Zabelê, outro derrubou Juriti. A noite virou inferno. Quando a fumaça baixou, o silêncio voltou pesado. Lampião estava de pé, o chapéu caído no chão, o peito arfando. Luís Pedro, ferido, perguntou se deviam fugir. "Fugir para onde?" respondeu o capitão. "O sertão é redondo e o diabo anda em círculos." Olhou para o horizonte e pela primeira vez pareceu cansado de viver.
O vento passou leve, balançando as folhas. Ele guardou o rifle, ergueu os olhos e murmurou: "Se Deus quiser me buscar, que venha. Já estou pronto." O amanhecer trouxe um silêncio que o sertão nunca tinha ouvido. O vento soprava leve, como se carregasse respeito. O chão ainda fumegava de pólvora, e o cheiro de ferro queimado se misturava ao da terra molhada. Ao redor, corpos espalhados contavam o preço da resistência. Lampião ainda estava de pé, o chapéu nas mãos, o olhar fixo no horizonte. Parecia enxergar algo que os outros não viam. Luís Pedro, sangrando, se aproximou e disse com a voz embargada: "Capitão, o senhor venceu de novo." Lampião olhou para o companheiro e respondeu: "Ninguém vence no sertão, Luís. Aqui a gente só adia a morte." O sol subia devagar, tingindo o céu de vermelho. Os poucos sobreviventes se reuniram em torno do chefe, aguardando ordens. Lampião caminhou até o rio, ajoelhou-se e lavou o rosto. A água escorria misturada com o sangue. Depois tirou do bolso um pequeno terço que havia pertencido a Maria Bonita. Passou os dedos pelas contas e murmurou: "Todo homem tem um fim, mas o meu já vem vindo há tempos." Levantou-se e observou a outra margem. Do outro lado, viam-se as bandeiras das volantes tremulando. Os soldados não se moviam. Era como se até eles entendessem que a guerra tinha chegado ao último capítulo. Lampião voltou-se para o bando e disse: "Hoje não lutamos mais. Hoje a gente entrega o que resta para o tempo." O silêncio foi total. Nenhum dos homens ousou contrariar. Ele montou no cavalo, olhou em volta uma última vez e completou: "Se morrer é pagar o que devo, que seja de frente, olhando para a cara do céu." Avançou lentamente, o cavalo pisando na lama ainda quente. Os soldados do outro lado hesitaram em atirar. Alguns baixaram as armas, outros apenas observavam. Lampião parou no meio do rio, onde a água batia nos joelhos do cavalo, e olhou para o alto. O sol o iluminava inteiro, o chapéu de couro, o gibão rasgado, o rosto cansado. Por um instante, o tempo pareceu parar. O som dos passarinhos, o farfalhar das folhas, o murmúrio da correnteza, tudo cessou. Então, de longe, ouviu-se um disparo. A bala atingiu o peito dele. O corpo balançou, mas Lampião não caiu. Ergueu a cabeça e deu um último sorriso, quase de alívio. Agora o sertão pode descansar. O corpo tombou para frente, mergulhando na água barrenta. O chapéu boiou por alguns segundos antes de ser levado pela correnteza. Luís Pedro correu até ele, mas já era tarde. Os soldados se aproximaram e o silêncio se quebrou com o som de orações e choro contido. O povo de Piranhas diria depois que naquele dia o céu escureceu antes do meio-dia. Alguns juraram ver uma revoada de urubus seguir o curso do rio até sumir no horizonte. Outros contaram que a água ficou vermelha por horas. Dias depois, um vaqueiro encontrou o chapéu de Lampião preso entre galhos perto da foz. Levou-o até a igreja e o colocou aos pés do altar, dizendo apenas: "Até o demônio, quando reza, pede perdão chorando. O sertão nunca mais foi o mesmo." As histórias do capitão passaram de boca em boca, misturadas à fé e ao medo. Uns diziam que ele virou lenda, outros que ainda cavalgava nas madrugadas, guiando as almas dos que tombaram com ele. E em noites de chuva, quando o trovão ecoava nas serras, o povo jurava ouvir uma voz distante dizendo: "Ninguém vence no sertão, só sobrevive quem é lembrado." O vento levava o som pelas caatingas e o nome de Lampião continuava vivo. Não como o diabo que pintaram, mas como o homem que o sertão nunca conseguiu esquecer.